Olá, muita saúde. Emoções tóxicas. Temos 5 principais emoções que são tóxicas e geram desestabilidade no nosso organismo. As principais são o medo, que acaba gerando hormônios que afetam os rins e que geram edema no organismo. A ansiedade, que é a ânsia de, então gera raiva, angústia. E aí, o que começa a fazer? O corpo ele fica tenso, começam as dores musculares difusas. A respiração, que vai para a angústia. A angústia, ela diminui a respiração. Ela faz a pessoa perder a identidade dela. Sabe quando você fica angustiado e você não consegue se movimentar? Olha só, gera falta de ar, aperto no peito. Então, para trabalhar a angústia, a gente precisa trabalhar uma consciência de quem eu sou para me fortalecer como indivíduo e gerar esse movimento, essa respiração. Por isso, a meditação é extremamente eficaz para trabalhar esse psicossintoma em relação a essa emoção tóxica. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Nadine. A gente está falando sobre as emoções tóxicas, temos 5 delas, e o que elas afetam no nosso corpo e quais são os recursos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para que nós possamos viver de uma forma mais saudável, tá bem? E você já sentiu alguma dessas sensações? O que você acha delas? Então nós temos 5. A ansiedade, que é a ânsia D, que afeta principalmente o órgão do fígado, que trabalha a tensão muscular, dores difusas no organismo. Então nós conseguimos trabalhar através da respiração, através da automassagem, através de algumas fitoterapias que geram relaxamento muscular, por exemplo, chá de camomila, né? Um excelente recurso para se utilizar. O aroma de lavanda, que é um psicoaroma que também auxilia bastante. A automassagem, liberando pontos gatilhos, né? Seja do trapézio, que você pressiona essa região, solta, massageia o peito, relaxa. O segundo ponto é a angústia. Quando gera-se angústia, pede-se o quê? A respiração. Fica com aquela pressão no peito, dificuldade para respirar, o peito angustiado, né? Muitas pessoas falam disso. E a gente consegue trabalhar na meditação. Meditar, acalmar a mente, massagear e conectar. E aí vai desintoxicando essa emoção, porque quanto mais você vive essa emoção, mais intoxicado você fica e mais essa sensação acaba vivendo. Então, quanto mais você busca desse relaxamento, vai desintoxicando essa emoção negativa, tá bem? Então ela é muito boa para você fazer essa massagem, fazer essa respiração, retirar essa angústia, liberar essa pressão no peito, deixar essa energia fluir, né? Com certeza algum caminho, né? Porque geralmente a angústia é uma falta de caminho, uma dificuldade de transitar para um próximo momento, e faz parte, né? Tudo faz parte. A gente precisa estar num processo de análise até um próximo movimento. Então aceitar, acolher também, e aí a gente consegue massagear esse cardíaco, esse peito, esse pulmão, melhorar essa respiração, se conectar para essa próxima eventualidade. O nosso terceiro sentimento tóxico é o medo, né? O medo do que vai acontecer, o medo catastrófico, que são medos que a gente não entende o porquê sente, acaba sentindo. Esse medo às vezes gera ansiedade, depressão, então vai para um polo, vai para o outro. E o medo, ele paralisa. Então a gente precisa estimular esse ponto para que gere esse movimento, para que gere um próximo movimento. Então, o ponto que a gente trabalha para liberar o medo é um ponto que ele é aqui nas mãos, né? Então a gente trabalha esse ponto para gerar o quê? Movimentos que a gente consiga quebrar o medo, retomar as ações, ficar com a mente mais clara, né? Então ele trabalha com um ponto muito psicomental de movimento. O psicoaroma de cedro, ele auxilia a vencer também o padrão de medo. E aí você consegue sentir mais segurança, tá? E o baço pâncreas, que é o excesso de pensamento, né? O pensamento acelerado. O pensamento acelerado também é através de uma emoção tóxica, porque ele é um excesso do pensar, gera um excesso de sentir, e aí o corpo ele fica paralisado, ele é demasiado, diminui a qualidade do sono e aumenta a sensação de cansaço. Então é como se o corpo estivesse a todo momento numa academia, né? Então
Pensa que todas as vezes que você gera um pensamento, gera uma reação no corpo. Quanto que você tem pensado, quanto que você tem agido. E aí a gente vai buscar esse equilíbrio. Então, no baço pâncreas, a gente trabalha esses pensamentos exacerbados, né, que é a síndrome do pensamento acelerado, que a gente chama. E a gente consegue trabalhar por esse ponto, que é o então, de pressionar, relaxar, junto com, desculpa, que é o então, que é o taian, tá? E aí você trabalha movimentos horários para ir relaxando a mente. E aí você vai desintoxicando, relaxando, tirando esse padrão de excesso de pensamento. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Maria Beatriz. Tudo bem, Tiane? Então, esses essas cinco principais emoções, elas geram essa toxicidade. Então, as cinco principais emoções, que é o medo, que afeta o corpo do movimento, que é uma psicoemoção que tira a funcionalidade ativa do organismo, paralisa, nós conseguimos trabalhar. Tudo bem? Como que você está? Tudo bem, Maria Beatriz? Então, hoje nós estamos falando das cinco principais emoções tóxicas e o que elas geram no organismo e quais são os recursos que nós podemos utilizar para trabalhar o nosso corpo a desintoxicá-las e trabalhar de uma forma saudável. Essa linha, que é a Fanhua Meiji, é uma linha da medicina tradicional japonesa e chinesa que integra a psicoaromaterapia, a fitoterapia, a dietoterapia, recursos positivos para poder cada vez mais estimular o corpo a se nutrir, a viver de uma forma saudável, né? A gente busca essa saúde integral. E existem essas emoções tóxicas que são comuns, mas que a gente consegue desintoxicar para ser feliz, né? Trabalhar as emoções positivas para gerar esse equilíbrio, tá bem? Então, quais são essas emoções que são tóxicas, né? O primeiro é a ansiedade, que acaba afetando o órgão que é o fígado, e ele gera uma tensão muscular muito grande, alterações metabólicas. E o que a gente consegue trabalhar? A automassagem, a meditação, alimentos ricos em potássio, chás relaxantes como camomila e psicoaromas como lavanda para gerar esse relaxamento muscular, para gerar essa calma psicoemocional e controlar essa emoção que é a raiva, desintoxicar. Você não percebe que quando você sente a raiva ou alguém que você conhece tá vivendo a emoção da raiva, o corpo ele fica tenso, a mente fica limitada? Então a gente precisa expandir a mente, relaxar a musculatura e buscar as novas possibilidades e realizar as ações positivas. Então, o aroma de lavanda é uma delícia para relaxar, quebrar os padrões mentais negativos, né? Desintoxicar da raiva. A camomila é um relaxante natural, então ele ajuda essa emoção também transbordar, se limpar, sair do organismo, sair da mente, né? Porque uma emoção negativa gera uma toxicidade mental, né? A ansiedade, o medo, a raiva, né? Então, o medo, que é paralisante, trabalha com os rins, que vem muito de uma insegurança, que vem muito de um padrão familiar, o ar da culpa. Então, a gente consegue desintoxicar a emoção da culpa, desintoxicar o medo para se sentir empoderado o suficiente para agir através, por exemplo, das meditações ativas, caminhadas, escrita reflexiva, que você consegue construir e identificar quais são os seus padrões de funcionamento. Então, o medo nós conseguimos trabalhar, por exemplo, com aroma de cedro, que é um psicoaroma que gera esse movimento. Massagem, você coloca suas mãos aqui nas costas, na altura dos rins, e movimenta para cima e para baixo, que aí vai gerar o movimento nos meridianos da vesícula, da bexiga e dos rins, que vai gerar o quê? O movimento de realizar. Tem um meridiano que chama Daimai, e é uma cintura da vida, então ele traz essa força. E ele traz a energia das costas, que é o meridiano de força, para frente, que é o meridiano de realização. Então, quando a gente massageia as nossas costas dessa forma, né, aqui na altura dos rins, você vai trabalhar, pegar essa energia e jogar para frente. Que aí você vai nutrir o teu eu. E você vai falar, tudo bem, eu tenho medo, mas eu tenho força. Então, eu vou acessar essa minha força e vou realizar.
eu tenho esse potencial de agir, né? Que é importante encontrá-lo. O cardíaco, né? A ânsia das emoções negativas, né? Que são os medos, as inseguranças. E quando gera angústia. E a angústia é um sentimento que ele geralmente é crônico, né? Então você vai sentindo durante muito tempo aquela angústia, aquele aperto no peito, olha o aperto no peito. Então toda a emoção tem uma sensação psicossomática, né? Que é fisiológica mesmo. E a gente vai trabalhando como? Com a massagem, com o acolhimento, né? Então você pressiona, faz o movimento do cardíaco, né? Para você abrir esse coração, abrir esse pulmão, abrir essas possibilidades, conectar com o teu eu de uma forma positiva, de uma forma responsável. E com isso vai o quê? Vai expandindo a sensação do peito, né? Do eu sou. Isso vai trazendo segurança, vai tirando essa angústia, vai te dando mais uma força pessoal para vencer esse movimento, né? Um psicoaroma que você consegue trabalhar é o rosa branca, né? Que você pode fazer inclusive a massagem, coloca umas 3 gotinhas nas mãos e faz esse movimento. O que acontece? Tira o peso do peito e aí volta o ar, né? E aí essa angústia começa a diluir, começa a desintoxicar e você começa a se sentir bem novamente no teu corpo, começa a se sentir melhor psicoemocionalmente, né? Um chá que é uma delícia de você tomar é o chá de erva cidreira, que é um chá que aumenta a circulação, que aumenta a sensação de segurança. Ele trabalha uma desintoxicação, inclusive circulatória. Então, ele aumenta a nutrição do pulmão, dos pulmões, do coração, do cardíaco e, com isso, um bem-estar também bem positivo. A síndrome do pensamento acelerado, que são muitos pensamentos, já é uma síndrome que na medicina chinesa e japonesa conhecemos há muito tempo, né? Os excessos de pensamento, quando você tenta fugir de um pensamento que te sequestra e volta. Como que a gente trabalha? A gente trabalha através dos pontos superiores, né? Que é o Yin Tan, que é esse central, e o Taiyan, que é o lateral. Então é o máximo de Yin, que é para firmar a mente, e o máximo de Yang, para aumentar a claridade da mente, dos pensamentos e resoluções. Porque geralmente os excessos de pensamento vão gerando um ciclo, né? Uma espiral eterna. E o que a gente precisa? Quebrar padrões de pensamentos e gerar criatividade. Então, o ponto Taiyan, ele é luz, ele é totalidade, ele é estímulo nervoso para abrir novos caminhos cerebrais. Então, a gente precisa muito dele. E isso gera um bem-estar muito grande. Podem ir escrevendo quais são as dúvidas, o que vocês gostariam que eu falasse, que eu trouxesse, o que vocês já viveram, o que vocês querem melhorar, tá? Então você pressiona e faz movimento horário, né? Nesses 2 pontos durante 15 segundos. É excelente. Trabalha com enxaqueca, com mente cansada, com excesso de pensamentos, com insônia. Olha, você trabalha vários. Sabe quando você tá com aquela cabeça super agitada, que você fala, meu Deus, para. Às vezes a gente tem isso, né? Inclusive no banho, você vai tomar banho, sai e fala, nossa, será que eu comi? Será que eu tomei banho? Será que eu resolvi o que eu precisava? Então vamos parar, centraliza, abre a mente, conecta com você, traz a tua força e estimula a tua mente. Você faz esses 5 emoções e você se prepara para qualquer evento. Tudo bem? É super assim, é normal, né? É normal, a vida como ela é. Tem movimentos que são mais tranquilos, tem movimentos que são mais intensos e a gente precisa sempre chegar nesse equilíbrio, não é verdade? O equilíbrio, ele é tudo de bom na nossa vida, é o caminho do meio, como chamamos na filosofia oriental. E esses pontos a gente usa muito aqui no Japão. Ele trabalha com as 5 emoções, essas emoções elas vão se desintoxicando, vão equilibrando, né? O coração é a casa da mente. Então, cada vez mais que a gente conhece as emoções, a gente consegue entender quais são os padrões de pensamentos, a gente começa a entender quais são as sensações físicas, corporais. Então, o corpo está muito tenso, precisa relaxar mais, qual a área que está tensa, o que essa área do corpo está dizendo pra gente. E o excesso de emoções em determinada região ou determinada dessas 5 emoções significa uma toxicidade. Então, se você está sentindo muita raiva, vai te gerar sintomas. Se você sente muita angústia, muito medo, a depressão, né? Os excessos de pensamento, que são essas 5 emoções,
cada uma delas vão gerando psicossintomas. Então, opa, senti demais, me intoxiquei, preciso trabalhar, desintoxicar dessas emoções, um acesso a elas, limpar o meu corpo físico, emocional, e aí o mental. E aí você vê como que muda o padrão dos pensamentos. E aí sai do padrão negativo pro construtivo, porque a gente quer o quê? Agir, a gente quer mudar, a gente quer crescer, a gente quer se sentir melhor. Né? E a gente se sentindo melhor, a gente trabalha mais, a gente vive melhor, a gente procura ser mais feliz, a gente tem melhor relacionamento, as coisas fluem muito mais positivamente, né? Então é a gente sair do ciclo tóxico para entrar no ciclo saudável. E a medicina chinesa diz que precisamos sempre convidar a felicidade a fazer parte da nossa vida. Então convide sempre essa felicidade, essa saúde, revisite-se sempre. Opa, tô sentindo muita raiva, tô sentindo meu corpo muito tenso, tô sentindo ansiedade. Faça esses pontos, tome os chás, coloque o aroma, né? Faça uma alimentação que desintoxique esses hormônios negativos do teu organismo. Reorganize, conecte-se com você. O seu eu, ele tem todas as suas respostas, né? O teu eu é a tua biografia, tudo que você vive está no teu eu. Então, quando a gente acessa para a gente transformar, é uma delícia. É intenso, mas é muito bom o que vem, né? Por exemplo, quando a gente começa a meditar, a gente começa a entender todos os padrões de pensamentos que se vive. E é intenso a gente passar por tudo isso. E depois a mente vai acalmando, vai organizando, vai se reprogramando e fica saudável, gostoso e leve, que é a leveza que a gente procura, né? Então, trabalhe esses 5 pontos, trabalhe essas 5 emoções, trabalhe o teu corpo, revisite-se sempre. Tem um processo que eu acho muito interessante, que é o espelho da alma, que é você olhar, se entender, ver como estão essas emoções. Todas as emoções, elas fazem parte de crescimento. Então, se você está sentindo, por exemplo, angústia, medo, raiva, ansiedade, depressão, excesso de pensamentos, e está sentindo alguma coisa no teu corpo, acesse com muito respeito. Fala, eu não posso sentir raiva, que a gente foi treinado a não sentir emoções negativas, mas a gente precisa interpretá-las. Ok, eu tô sentindo raiva do quê? E aí a gente começa a entender o que significa esse elemento, o que ele está dizendo no teu corpo, e às vezes só de olhar ela já dilui, melhor do que guardar, de negá-la. Então, quando a gente entende, quando a gente é sincero, a gente consegue trabalhar uma emoção tóxica, desintoxicar do organismo e se libertar e ficar muito mais leve, porque toda emoção vem de um pensamento. Então a gente trabalha essa emoção, relaxa o pensamento e relaxa o corpo, né? O medo, a angústia, os excessos de pensamento, e aí fica muito mais saudável, muito mais leve, muito mais gostoso. E aí você vê que o teu nível de ansiedade cai absurdamente, que o seu nível de autocobrança cai, e você fica muito mais produtivo, muito mais feliz, muito mais realizado e se conhecendo muito mais. Então isso é positivo. Então eu vou passar para vocês essa série de pontos novamente, e aí a gente faz juntos e depois vocês me dizem como que vocês estão sentindo, como que você está sentindo o teu corpo e as suas emoções. Então a gente vai trabalhar primeiro com a emoção da raiva, tá? Então a emoção da raiva, a gente vai trabalhar com a camomila para relaxar, com o aroma de lavanda para relaxar o corpo. Nós vamos colocar as mãos aqui no trapézio, que é um ponto de tensão muito grande. Quando tá com tensão, com ansiedade, com raiva, sobrecarrega aqui o ombro, porque ele fica sobrecarregado, certo? Então, vamos colocar a mão e vamos fazer esse movimento para ir soltando. E você vai ver que o teu corpo todo vai arrepiar e vai relaxar. Por quê? Porque é um ponto de liberação de tensão. E você vê que delícia que o corpo fica. Bacana, né? Que ótimo, obrigada. Vocês podem fazer sala de vídeo para compartilhar com os teus amigos, é bem bacana. Vamos compartilhar esse vídeo também. Então aqui a gente liberou a raiva, a gente vai liberar o medo que paralisa para gerar esse movimento. A gente trabalha com as forças de assumir quem nós somos, a nossa individualidade, nos respeitarmos, né? Que é o segundo ponto, que é aqui nas costas. Faz esse movimento.
Essa massagem nas costas para poder andar, caminhar, seguir em frente, né? Um símbolo muito grande, seguir em frente, criar as forças pessoais, né? A angústia, né? Se sentir angustiado, né? Uma emoção que gera muita paralisia, dificuldade de respirar, tira o ar, né? Olha só, o ar é um elemento de respiração muito importante do eu, né? Então conecte com o seu peito, trabalhe esse movimento, tá? Isso. Você vai vendo como vai relaxando, abrindo o teu peito. Pode inclusive fazer esse movimento de abertura. Vai ver que delícia, né? E aí vai soltando, relaxa o corpo. Trabalhando os excessos de pensamento para que eles fiquem muito mais saudáveis, muito mais construtivos, muito mais ativos e expandidos a sua resolução, tá? Então aqui a gente vai pressionar o Yin Tan, que o Yin sou eu. E o Taiyan, que é o sol, que é a luz, que expande os pensamentos e abre novas áreas nervosas cerebrais para que você possa acessá-las. Sim, eu tenho o curso do estudo dos pontos de acupuntura e também tem a formação Fanhua Meiji. Isso, relaxou. Como que você está se sentindo? Olha só, trabalhamos todo o corpo e agora a gente trabalha com o IG4, que é o estímulo da mente, a segurança, né? O braço, ele trabalha toda a parte neurológica superior, né? Se você pensar, aqui vem o ramo nervoso, que ele vem aqui para a nuca e expande no cérebro. Então, quando a gente trabalha com o IG4, que é um ponto que relaxa o corpo, que traz segurança, né? Que ele traz a parte da respiração, da tranquilidade, acalma os pensamentos. Você faz bilateral, tá? Você aperta. Isso. Não é gostoso? É fantástico o corpo. E o que você consegue fazer de um prato saudável para você equilibrar os 5 elementos? Um pimentão vermelho, um brócoli, uma couve-flor, uma couve, inhame e abobrinha. Se você fizer um prato com todos esses elementos, você vai trabalhar a dietoterapia para desintoxicar esses elementos. Então você faz durante uma semana um almoço com todos esses elementos para equilibrar todos os seus órgãos de uma forma interna funcional. E por favor, depois vocês me escrevam e me contem como que você passou o seu dia. Esses pontos, eles não têm contraindicação, podem ser utilizados por todas as pessoas, inclusive crianças, né? Então, por exemplo, eu já atendi bebezinhos que estavam agitados, eu fiz essa sequência de pontos e fica super relaxado, super gostoso. Já atendi idosos em UTI com esses pontos, que às vezes eles ficam extremamente ansiosos, porque depois de uns 3, 4 dias na UTI, as pessoas perdem a noção de tempo, fica ansioso, tudo é um estímulo de estresse muito grande. Então você consegue aprender esses pontos e fazer no hospital, em um lugar que você se sinta um pouco mais limitado. Então esses pontos são positivos em relação a isso, sim. Né? Na China eu trabalhei no hospital na área de câncer e a gente aplicava esses pontos e vários outros, lógico, e tinha uma resposta muito positiva, tá bem? Em relação ao katakuri, ele tem duas questões, né? O katakuri em japonês é uma dor aguda, é uma dor crônica em uma resposta a uma dor aguda, ou seja, o corpo ele vai se tensionando e ele vai tendo momentos agudos, crises de dor. E o katakuri, ele é sim em relação à raiva, né? Mas também é uma exaustão física muito grande. Porque quando você trabalha muito determinado órgão, você tem um desgaste físico e tem um desgaste emocional, né? Porque se você fica todo momento naquela postura, provavelmente a tua emoção vai se desgastar e o seu corpo também vai se desgastar.
Então, o Katakuri, ele tem essa soma, porque ela é uma doença que vai a longo prazo, mas tem vários picos agudos. Então, assim, você se sente extremamente cansado, o teu corpo tá no limite e ele tem esses pontos psicoemocionais de resistência, às vezes, de raiva, de dor. Então, quando você trabalha essa liberação, você desintoxica, né? Você tira essa defesa que você tem em relação ao ambiente que você está. Faz sentido? Tá bem? Muita gratidão, tudo de melhor para vocês. Muita saúde, vida e consciência. Peço que ajudem a compartilhar o vídeo, convide pessoas a participarem e viva sempre o teu melhor, a tua melhor versão. Você com certeza merece, tá bom? Sim, porque se você tiver flexível ao trabalho, a tua musculatura ela contrai e relaxa, então entra no ritmo da música. Mas agora, se tiver com tensão e realizar o trabalho, vai somando a sobrecarga física e emocional, é onde acaba o Katakuri. Então é importante fazer. Eu tenho uma série de alongamentos muito interessantes, mas essa sequência de pontos é muito rica, que vai soltando o corpo, vai liberando as emoções e fica muito mais fácil de haver essa troca, tá bom? Muita gratidão, uma ótima noite a vocês do Brasil, um ótimo dia ao pessoal aqui do Japão que estão comigo. Hoje tá um dia lindo aqui, né? Estamos na madrugada da Europa, né, minha querida? Você que é de Portugal, seja muito bem-vinda. E vivam sempre a tua melhor versão, tá bom? Muita gratidão pela presença de vocês. Venham sempre, é muito, muito bom ter esse encontro com vocês. E tudo de melhor. Um beijo grande e muita saúde. Ah, e esse daqui é gratidão. Esse símbolo é respeito. Abraço.